Graça e paz. Eu sou a sentinela pastora Tatiana Dutra e eu vim compartilhar com você hoje uma mensagem de fé da parte do Eterno, que se encontra em Romanos, capítulo 4, dos versículos 16 ao 21. Porém, eu também citarei outros versículos para que você, após ouvir essa mensagem, tenha plena convicção do que Deus irá fazer. Mas preste bem atenção e ouça até o fim, e certamente Deus te dará respostas. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Nós vemos aqui, nesse texto de Romanos, que Deus ele escolhe Abraão e lhe faz uma promessa. A palavra do Senhor ela nos diz que quando Deus faz a promessa a Abraão, Abraão ele vivia um momento na vida dele de esterilidade, porque ele amava Sara, sua esposa, e ela era estéril. Ela não poderia gerar e lhe dar um filho. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus então contempla o coração, o desejo profundo de Abraão de gerar um filho com a mulher que ele amava, Sara. E Deus então, ele primeiramente pede a Abraão um posicionamento. A palavra do Senhor diz que Deus, ele fala para Abraão sair da tua casa e do meio da parentela dele para o lugar que Deus iria lhe mostrar. E a palavra do Senhor diz que Deus fala que iria multiplicar a descendência de Abraão. Ele estava ali no meio do deserto, no meio do nada. Ele não sabia direito para onde iria, mas ele estava a agir pela fé. E Deus então fala para ele: Abraão, saia da tenda. Olhe agora para o céu, conte as estrelas se puder. Olhe para a areia do mar, conte os grãos da areia se puder. Assim será a descendência que eu te darei. Mas o interessante é que Deus faz a promessa a Abraão, e ao fazer a promessa a Abraão, Deus ele faz a promessa em um momento onde, humanamente falando, Abraão ele estava vivendo todas as situações de impossibilidades em todas as áreas da sua vida. Abraão estava no meio do nada, atentando à ordem de Deus no meio do deserto, sem saber direito para onde iria. E todas essas atitudes de Abraão foram tomadas exclusivamente pela fé. Quando nós temos uma fé inabalável em Deus, nós obedecemos a Deus, independente de sabermos para onde iremos, independente de sabermos como nós seremos providos, independente de sabermos o que acontecerá no nosso futuro. Quando Deus nos dá uma ordem e nos faz uma promessa, se estamos em obediência, nós viveremos certamente esta promessa de Deus. A palavra do Senhor nos declara que Abraão, ele queria viver a promessa de Deus, ainda que essa promessa lhe parecesse impossível, mas ele queria viver o que Deus lhe prometeu. Então Abraão, ele contra todos os argumentos da sociedade que diziam que jamais ele seria pai juntamente com a sua esposa, ele luta contra isso,
mas ele crê na promessa de Deus. Neste texto bíblico, nós vemos que Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. A promessa de Deus para Abraão, ela é enfatizada mostrando que ela é baseada na fé de Abraão e não nas obras, e que essa promessa se estende a todos aqueles que creem. Abraão, como exemplo, é visto como o pai de muitas nações, devido à sua fé em Deus, que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Quando nós temos fé em Deus, nós cremos em coisas que ainda nem foram feitas, que ainda nem foram criadas, que ainda nem foram formadas. Quando nós temos fé convicta e plena em Deus, nós cremos até no que não existe. Assim foi a fé de Abraão. Ele creu naquilo que não existia. Ele creu naquilo que os homens diziam que era impossível. Porque o coração de Abraão estava voltado para a palavra de Deus. O coração de Abraão não estava voltado para o que os homens terrenos e carnais diziam. O coração de Abraão não estava voltado para as palavras negativas. O coração de Abraão não estava voltado para as pessoas que contrariavam a promessa de Deus para ele. Mas o coração de Abraão estava voltado para a promessa de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, agindo pela fé, Deus nunca recusará um pedido nosso. Se você neste momento se encontra fora da vontade de Deus, Deus te dá uma oportunidade hoje de voltar para o centro da vontade dele e viver tudo que ele tem reservado para você. O que Deus quer que você viva são as promessas dele. Não importa o que os homens digam, não importa se as pessoas duvidem, não se importem com o que os outros vão falar. O que Deus tem para você é para você e ninguém vai tirar. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20, Deus nos diz assim: Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim ou não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. O que Deus vem falar para você no dia de hoje é que quantas forem as promessas feitas por Deus para você, em Cristo, o Senhor sempre te dirá sim. Você sempre vai receber a promessa de Deus. Deus, ele nunca tarda. Ele vem no momento certo e ele entregará a você tudo o que ele lhe prometeu, se você permanecer fiel à ordem dele. Quero lhe relatar nesta manhã algo pessoal da parte de Deus, para que o nome poderoso do nosso Deus seja glorificado. Eu nunca sonhei viver na Europa, mas era o sonho de Deus para mim. E ele me fez uma promessa quando eu tinha 15 anos de idade, através de uma profecia na igreja evangélica. Deus, ele disse através de uma mulher de Deus que me levaria para morar em uma terra de castelos. Eu ainda era uma adolescente, eu era uma criança. Eu não tinha possibilidade nenhuma, nem de fazer uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Quem dirá sair do Brasil para o continente europeu, que é o continente dos castelos? Quando chegou o tempo de migrar para o continente europeu, eu relutei muito, porque eu não queria me mudar. Eu confesso que eu temia muito, porque eu teria que sair da minha total zona de conforto para ir para um local aonde eu nem saberia onde eu iria morar. Foi algo que foi tomado, uma atitude minha tomada, assim como a de Abraão, totalmente pela fé. Mas o tempo de Deus na minha vida era chegado e eu tinha que seguir a ordem de Deus, para que ele cumprisse na minha vida o plano perfeito dele. Então, eu segui pela fé, eu segui com medo, confesso que eu segui triste por deixar a minha zona de conforto e segui com muito medo, porque é normal nós sentirmos medo
quando Deus nos faz uma promessa muito grande e nós não sabemos por onde começar. Eu confesso que eu senti muito medo, mas o Senhor estava comigo, e se Deus estava comigo, eu tinha sim que obedecer à ordem dele, porque Deus ele é soberano e ele faz como ele quer, e ele faz sempre, infinitamente mais do que almejamos. Creia no que está escrito em Efésios, no capítulo 3:20, que diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Assim Deus fará na tua vida também. Ainda que você não veja nada, ainda que você não perceba nada, ainda que você não tenha condições financeiras, ainda que você seja desmerecida, ainda que você seja desacreditada pela sociedade, ainda que as pessoas duvidem da promessa de Deus para ti, eu quero lhe dizer, preste bem atenção, você que está me ouvindo agora, que acha que Deus se esqueceu de você, porque muitas vezes você pecou, talvez tenha se desviado do caminho, fez escolhas precipitadas e talvez foi até infiel a Deus. Porém, se você que está me ouvindo neste momento se arrependeu, voltou ao caminho da promessa, Deus manda lhe dizer que ele permanece fiel, ainda que você tenha sido infiel, e ele se levantará ao seu favor, pois ele vê o seu arrependimento, ele não se esqueceu de você. Ele manda lhe dizer: tenha um pouquinho mais de paciência, não desista, seja obediente, continue agradando o coração de Deus, ainda que isso desagrade e incomode a muitos. Saiba que quem te fez a promessa não foi o ser humano. Não se importe em desagradá-los. Não limite a promessa de Deus aos pensamentos medíocres e pequenos de seres humanos carnais que não entendem o que Deus tem com você. Procure agradar o coração de Deus, pois quem te fez a promessa foi Deus e ele nunca falhou e nem falhará. Deus está te moldando, creia nisso, nesse processo de espera para algo infinitamente maior e melhor. Em Isaías 49:15, Deus diz para você assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do próprio filho que gerou? Mas, embora ela possa sim esquecê-lo, Deus não se esquecerá de você. Tenha plena convicção que tudo aquilo que Deus lhe prometeu, ele cumprirá. Tenha plena convicção que o Senhor está contigo no meio desse processo e ele jamais falhará. Tenha plena convicção que, ainda que as pessoas desacreditem e subestimem o que Deus tem com você, o poder de Deus ele jamais será limitado à vontade do homem, porque o nosso Deus ele é ilimitado, ele é soberano, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele é onisciente, ele sabe de coisas que ninguém mais sabe, somente você e ele. Se aquilo que ele colocou no teu coração é impossível aos olhos do homem, saiba que tudo é possível para Deus. E Deus ele cumprirá sim tudo o que lhe prometeu, porque Deus ele não depende do homem. Deus ele é soberano, Deus ele é eterno. Ele é Senhor do tempo, ele é Senhor das estações, ele é Senhor do mundo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e todos os que nele habitam. Então creia na soberania de Deus, porque ele é fiel para cumprir tudo que um dia ele lhe prometeu. Não saia debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Não desista. Esse não é o tempo de você parar. Ele manda lhe dizer. Esse é o tempo de você avançar e viver o novo que Deus tem para você, deixando tudo que é velho para trás, todos os pesos desnecessários, todas as cargas desnecessárias, parando de ouvir as vozes dos opositores, deixe de ouvir os pessimistas, se baseie agora somente na sua fé exclusiva em Deus. Permaneça na palavra de Deus. Olhe para o alto. É do alto que vem o seu socorro. Olhe para a cruz. Quem morreu por você na cruz pagou ali um preço alto para que hoje você viva uma vida plena com Deus.
A palavra do Senhor no livro de Isaías diz que se você crê, comerás o melhor dessa terra. O Senhor não te fez para sofrer. O seu sofrimento é só um processo para amadurecimento. As dificuldades que hoje você enfrenta é somente um processo para que você possa testemunhar da glória e honra do nome do seu Deus. Que você possa, em nome de Jesus Cristo, ter certeza no dia de hoje que o Senhor te escolheu, que o Senhor te separou, que há grandes planos de Deus para a tua vida e que ninguém impedirá. Agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém impedirá o que Deus tem para você, a não ser você mesmo, se você desistir. Mas eu tenho certeza que você não é daqueles que retrocedem. Você é daquele que vai continuar, que vai prosseguir e que irá prosperar para a glória de Deus. Você será abençoado para abençoar. É o que Deus manda lhe dizer. Que Deus te abençoe em nome de Yeshua. Eu amo todas vocês. Shalom.